Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa formação específica de um curso introdutório de psicanálise clínica. Queria dizer para você que você é muito bem-vindo aqui na minha casa, no meu espaço, nesse momento pós-pandemia, né? É isso, né? As gravações das aulas acontecem nas suas casas, você está me vendo na sua casa, quem sabe no sofá, no banheiro, na cozinha, em qualquer outra parte. Seja muito bem-vindo. Inclusive, daqui a pouquinho pode ser que apareçam uns animaizinhos por aqui, meus pets. O nosso curso introdutório desse campo analítico, ele é um curso que é bem instigante, tá? Então, começo trazendo aqui para me apresentar. Sou o professor Alessandro Eusébio, sou psicanalista há mais de 10 anos, também professor de formação psicanalítica, de pós-graduação na área de psicanálise. A minha formação é na área de psicologia, na área de serviço social, tenho mestrado na área de educação e doutorado na área de psicologia. É uma honra ter você aqui comigo. Vou deixar uma apostila para que você possa acompanhar os estudos desse nosso curso introdutório, e se você tiver interesse de continuar essa jornada psicanalista, você pode procurar a Gaio. A priori, esse momento específico desse curso é para que você entenda o que é a psicanálise, o que faz o psicanalista, quem foi Sigmund Freud, o campo basilar de se autorizar a ser um psicanalista. Tá? Vai ter vários materiais complementares. Esse curso também disponibiliza de forma gratuita para você um certificado. Ao final é necessário você fazer um questionário respondendo com base em tudo que a gente viu aqui ou vai estudar ainda, e aí você consegue automaticamente ter acesso ao seu certificado. Então vamos lá, tudo bem? Primeiro eu queria dizer para vocês que e para você que Freud foi um revolucionário. Por que Freud foi um revolucionário? Primeiro porque ele olhou dentro da área do psiquismo uma oportunidade de uma ascensão social, né? Digamos que Freud viu também, além de entender a partir da sua área de conhecimento, que era o psiquismo ali naquele momento, que a psicanálise pudesse mudar a vida dele, mudar a vida de outras pessoas. Talvez você, quando foi decidir estudar psicanálise, ou fazer psicologia, ou fazer uma outra área, talvez isso tenha te motivado. Será que eu posso alinhar uma vontade de ajudar a outras pessoas e a vontade de eu conseguir ter uma renda e sobreviver a partir dela? É possível, sim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu trago, inicialmente, três questionamentos muito importantes para você que vai adentrar nesse campo da psicanálise. Primeiro, quem é o psicanalista? Segundo, o que é a psicanálise? O que ela propõe fazer? E terceiro, quem é esse criador Sigmund Freud? Pegando essa sequência desses três questionamentos, eu começo pelo último. Quem é Sigmund Freud? Sigmund Freud foi um austríaco, né, um médico neurologista, tá? Que se dedicou a entender as neuroses. Quando você for estudar mais a fundo a psicanálise, você vai entender a diferença de neurose, psicose e perversão. A gente ainda está numa aula introdutória, mas eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso ao longo do nosso curso. Então, Freud, esse austríaco, ele teve várias influências. Em especial, 3 pessoas passaram pela sua vida que deram a importância para que Freud pudesse criar e fundar a psicanálise, né? Que é a segundo questionamento que eu trouxe aqui. Então, Freud, como médico que estudou a neurologia, conheceu 3 professores, em especial Brouwer, né, e Charcot, e um professor Janet. Essas três referências para Freud foi fundamental para entender o psiquismo. Primeiro que Brouwer e Charcot eram professores de Freud
e já estudavam o psiquismo. Eles eram médicos psiquiatras, utilizavam a ferramenta, um método da hipnose como paralelo ao processo de compreensão do psiquismo, e vai ser assim que Freud tem esse contato inicialmente com a hipnose, com esses professores. Ainda então não é a psicoanálise, não é a psicanálise. Até então é Freud tentando esmiuçar esse campo que é o psiquismo. A psicanálise é considerada, para nós, profissionais da psicologia, da psicanálise, do psiquismo, a mãe das psicoterapias. Por que a psicanálise é considerada a mãe das psicoterapias? Vou trazer um pouquinho. Deixa eu beber o meu chazinho. Porque primeiro a psicanálise, ela se propôs a partir da fala, da escuta, da terapia de conversa, né, utilizando esse termo, né, que era um termo inclusive utilizado por Charcot, que ela surgiu. Então, a psicologia já existia na época de Freud, mas não com essa proporção e essa viabilidade psicoterápica que hoje. Né? A psiquiatria já existia, mas a psicanálise ela existe a partir do momento em que Freud se propõe investigar mais a fundo algo que naquele momento, né, a psicologia e a psiquiatria não tinham explicações. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, Sigmund Freud foi esse homem revolucionário, fundador da psicanálise. É claro que depois de Freud surgiu diversos outros dissidentes. Nós conhecemos dentro da psicanálise hoje 7 áreas muito importantes que a gente vai chamar de escolas psicanalistas. E não é como se fosse a Gaia ou como qualquer outra escola. São escolas teóricas, correntes teóricas de saber para que o psicanalista se aprofunde, né? Começando com os freudianos, logo em seguida os kleinianos, logo em seguida a gente tem os unicotianos, logo em seguida a gente tem as escolas americanas de Hans Hartmann, Hans Hendt, as escolas que a gente considera as escolas objetais, as escolas do self, que são as escolas americanas, não muito difundida no Brasil. Temos em seguida a 6ª escola, que é a escola bioniana, e, em último, a escola francesa, que é a escola lacaniana. Vejo vocês que essas 7 escolas teóricas é que compõem hoje, atualmente, o campo de formação do psicanalista. Não quer dizer que ele precisa adentrar a fundo para ele atuar nessas 7 escolas, até mesmo porque é muito conteúdo. E a psicanálise é um percurso, ela nunca vai acabar. Você começa com esse curso introdutório e vai estudar e pega a estrada, porque eu estou 10 anos e ainda estou estudando. Então, pega a estrada. Eu tenho amigos, professores na Gaio também, que já estão mais de 20 anos e continuam estudando. E isso é interessante. Essa educação contínua, a formação contínua é a base do analista. Tá? Então, esse foi Sigmund Freud. Segundo, quem e o que é a psicanálise? A psicanálise foi uma área fundada por esse austríaco, esse médico neurologista, que se dedicou a estudar as neuroses em especial, e ele fundou, a partir dessa compreensão do psiquismo, a psicoanálise, que era uma área onde você se propunha, né, naquele momento e ainda hoje, a escutar uma pessoa a partir de um set analítico. E a partir disso, você vai, esse método de escuta, né, por meio da fala do sujeito, que é o paciente, você vai trazer várias associações. Associações estas que você vai fazer uma imersão no inconsciente, né, no inconsciente de quem? Desse sujeito, a partir das suas experiências infantis, das experiências sexuais, ou o que a gente pode chamar na psicanálise de experiências psicossexuais, que fazem parte daquele momento que ele passa, esse sujeito, ou todos nós, tá, passamos, que são as fases de desenvolvimento psicossexual. Então, a psicanálise é essa área que se propõe fazer uma imersão
né, nessas áreas de compreensão do sujeito, a partir do inconsciente, da sexualidade infantil, das fases de desenvolvimento, e tudo isso a partir de um manejo clínico específico. Tá? Isso é psicanálise. E o que ela propõe? Curar esse sujeito. Esse termo no Brasil, curar, ele é um termo muito que banalizado muitas das vezes, ou até controverso, porque pode associar curandeirismo, alguma coisa assim. Então a gente utiliza no campo da psicanálise no Brasil o termo tratamento, né? Porque é um termo que mais se apropria do que a gente tem no nosso cenário. Lembro eu de um livro de um professor chamado um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o Isaías Paim, perdão, Isaías Paim não, o professor, nossa, deu um branco aqui, mas eu trago até o final da aula. Um professor do Rio de Janeiro, o professor Chaim, ele traz aí sobre a importância de que a cada lugar que você se tem uma formação psicanalítica ou se tem um psicanalista atuando, se tem as influências locais. No Brasil não seria diferente. Hoje no Brasil a gente tem aqui mais influências de psicanalistas franceses, lacanianos, né? Então são psicanalistas que traz um olhar mais para o campo de Lacan, e para o campo de Winnicott, pelo campo de Bion, que teve uma passagem aqui na década de 60, 70, então isso é muito legal dizer. Então, gente, desculpa. Então, a psicanálise é essa área de conhecimento, essa área que propõe tratar, entender todas essas questões psíquicas de uma pessoa que procura ajuda da gente, né? Psicanalista. E quem é esse psicanalista? Esse psicanalista que já conhece de Freud e que já sabe o que é a psicanálise, ele é um sujeito que se propõe a estudar tudo isso, aquelas escolas que eu trouxe aqui, né? Esse sujeito que vai passar por um pilar de formação, que não obrigatoriamente pode ser uma formação psicanalítica específica, né? Que nem a gente tem na Gaio. Muitas das vezes ele passou por um processo mesmo, que a gente chama de o tripé psicanalista. Ele entendeu a teoria, estudou num grupo de estudo, a partir da própria faculdade de psicologia, se ele é uma pessoa que estudou psicologia ou está estudando psicologia, né? Ou um profissional da psiquiatria que adentrou numa disciplina optativa e vai estudar a teoria psicanalítica para entender seus pacientes, ou uma pessoa da letras ou da matemática ou da física que vai estudar essa teoria e parar para falar, olha, Freud foi isso, esse é o campo de saber e isso, né? Então começa ali a partir da teoria. Desse primeiro momento a gente tem a teoria, a gente tem logo em seguida análise pessoal como parte fundamental para que esse sujeito ele possa compreender que ele precisa também ser ouvido, né? Assim que nós somos ouvidos, a gente consegue resolver e entender melhor a gente. Então começa ali em especial isso, dele entender e passar por esse processo. Então a teoria, a análise e, por último, a supervisão. A supervisão é o momento em que ele já tem a teoria, que ele já faz análise e que ele está passando pela supervisão de alguém que é psicanalista. Então, passou por esse tripé, por essa abordagem, você pode se autorizar um psicanalista. Na Gaio a gente tem essa formação, tem esses pilares, tanto na pós-graduação como na formação livre, que é aberta a qualquer pessoa, né? Então, mas existem vários outros lugares, várias pessoas que também fazem esse processo, esse tripé, essa base de formação.
Então, esses três momentos que eu trouxe para vocês aqui. O primeiro momento, quem era Freud. O segundo momento, o que é a psicanálise. E o terceiro momento, quem é o psicanalista. Vale frisar nesse último momento quem é o psicanalista. Esse psicanalista, muitas das vezes, ele não é um psicólogo ou um psiquiatra. Eu tenho uma formação na área da psicologia, mas isso não quer dizer também que só por isso eu sou um psicanalista. E é muito legal isso da psicanálise, porque a psicanálise não é aquela área que vai ser dona de uma área ou de uma profissão específica, até mesmo porque a psicanálise ela não entra nesse conjunto de ser uma profissão. Ela é um campo de saber analítico. A profissão é quem estuda psicologia, quem vai estudar a psiquiatria, uma medicina, quem vai estudar matemática, física, história, qualquer outra área. Quem vai estudar psicanálise, ele vai ser um analista, vai ser um psicanalista. Então, para você se tornar um psicanalista, você precisa compreender esses três pilares que é importante. É muito importante que você possua uma graduação, é fato, porque veja vocês que é muito conteúdo, mas não quer dizer que por você não ter uma graduação ou por você estar ainda estudando uma graduação, né, de uma graduação de ensino superior, que você não pode ser um psicanalista. Você pode tudo, inclusive ser nada, né? Inclusive, isso é um campo da psicanálise, um campo subjetivo de possibilidades. O importante é que o que vai te autorizar a ser um analista é você compreender toda essa base teórica, essa imersão, né? Então, o psicanalista, ele é essa pessoa. Muitas das vezes, como eu disse, que pode ter um ensino superior, um mestrado, doutorado, uma pós, ou alguém interessadíssimo pelo campo da psicanálise, ou simplesmente alguém que já tem uma formação na área da psicologia ou da psiquiatria. O psicólogo, ele é aquela pessoa que vai estudar 5 anos. Eu também estudei na minha graduação lá alguns semestres, acho que 1 ou 2 de psicanálise. Mas isso não quer dizer, em essência, que eu sou um psicanalista. É muito mais que isso, sabe? Por quê? Porque para você se tornar um psicanalista, ou melhor, para você se autorizar, você precisa passar por esses pilares individuais que eu falei para você, da teoria, da análise e da supervisão. Isso é o que vai te autorizar. Então não cabe nenhum questionamento, e muitas das vezes a gente vai ver no campo do psiquismo várias pessoas questionando ou se tornando, por que a psicoterapia está restrita a uma área, não está. A psicanálise ela está restrita ao analista, assim como as psicoterapias, que existem várias, está restrita a alguém que decidiu estudar alguma psicoterapias. É claro que é importante que qualquer pessoa que vai estudar um campo do psiquismo estude de fato, se aprofunde, porque a gente vai encontrar, em especial no Brasil e fora, várias pessoas que, por falta de ética profissional, começam a adentrar em campos do sujeito que muitas das vezes poderia ajudar e não ajuda, né? Então, e aí a gente estuda, inclusive, na psicanálise, a gente tem na nossa formação mais completa aqui na Gaio, uma disciplina só específica sobre o campo ético da psicanálise, tanto na pós quanto no nosso curso de formação psicanalítica. Mas bem, então, nesse curso introdutório, é mais falando um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo, a gente vai se encontrar aqui nas próximas videoaulas. Beijão, a gente já se encontra. Não esquece de baixar o material, a apostila, e fazer uma leitura. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me segue, comenta, tá assistindo essa aula, faz um post, marca a gente. Eu fico super grato quando os alunos compartilham materiais. Há mais de 10 anos eu venho fazendo isso nas minhas redes sociais. Conheço várias pessoas do Brasil e fora que já passaram, e eu tenho a honra de dizer que foi um dos professores, foi um desses professores dessas pessoas, tá? Seja bem-vindo, a gente se encontra na próxima videoaula.